Continuando nosso tema 6 de preparo periódico do solo, agora falaremos da enxada rotativa. A enxada rotativa é uma máquina. Nós podemos ter a enxada rotativa de diversas dimensões. Então, aqui nós temos à direita, uma enxada rotativa com uma dimensão um pouco menor e aqui uma enxada rotativa de dimensão de largura de corte um pouco maior. Por ser uma máquina, ela precisa ser acionada pela TDP do trator. Então, ela pode ser montada utilizando os 3 pontos do trator, porém, para funcionar, para ativar os órgãos ativos, que são aqui as facas, nós precisamos da TDP do trator para ser acionada. E para intermediar a TDP e a máquina, nós temos o eixo cardan, que faz esse acionamento. Bem, as enxadas rotativas elas servem para controle de plantas daninhas, para incorporação de restos culturais, fertilizantes e corretivos. Elas podem substituir implementos convencionais de preparo do solo e elas promovem a desagregação do solo por meio do movimento da rotação das facas ou enxadas. Então, como já foi dito, essas enxadas são acionadas a partir da TDP do trator. Então, esse meio de preparo do solo é por meio de uma máquina, que é acionada pela TDP. Então, vamos ver aqui a constituição das enxadas rotativas. Nós temos aqui atrás da enxada rotativa a placa de impacto. Essa placa de impacto ela pode trabalhar tanto levantada, que é a posição que ela está, ou ela pode trabalhar abaixada. Então, por meio dessa corrente, nós levantamos ou abaixamos a placa de impacto. E nós veremos que, com ela levantada ou abaixada, isso vai alterar o tamanho dos agregados do solo no final, porque essas facas giram jogando o solo para trás. Então, aqui nós temos as enxadas ou facas, o rotor, aqui esse eixo, Então, as facas, elas ficam agrupadas em grupos. Então, aqui nós temos uma flange ao qual está acoplado várias facas. O patim, que é esse elemento aqui, ele atua na regulagem, na manutenção da profundidade de trabalho da enxada rotativa. A caixa seletora de velocidade, então aqui nós temos um conjunto de correntes ou de engrenagens para alterar a relação de transmissão. Então, daqui nós temos um conjunto pinhão-coroa, que transmite a potência vinda da TDP para essa caixa seletora de velocidade, ao qual nós alteramos também a relação de transmissão que vai chegar no rotor. Qual que é o princípio de funcionamento, então, dessas máquinas? Ao girar o rotor, as facas vão atacar o solo, cortando essas fatias de solo. Conforme essas fatias são cortadas, elas são lançadas para trás e para cima. Então, as fatias de solo arremessadas para trás e para cima vão colidir com a placa de impacto, o que promove também o destorroamento dos agregados. Então, além do corte promovido pelas facas, a colisão com a placa de impacto desagrega ainda mais o solo, Então, vejam bem, aqui nós temos uma situação da placa de impacto abaixada. Aqui está representada a placa de impacto. Então, as facas estão girando nesse sentido, que é o mesmo sentido de deslocamento do trator, consequentemente da máquina. Então, as fatias de solo estão sendo cortadas e lançadas para trás e para cima. Então, se a placa de impacto estiver abaixada, eu vou ter ao final torrões mais desagregados, ou seja, menores. Já se a placa de impacto estiver levantada, eu vou ter menos impacto dos torrões que estão sendo cortados pelas facas. Quando eles são lançados para trás e para cima, eu não tenho colisão direta com a placa de impacto, eu tenho uma colisão menor, então no final eu tenho torrões maiores. Aqui nós temos algumas características de funcionamento das enxadas rotativas. Então, uma vez que o rotor ele vai girar no mesmo sentido de deslocamento do trator, a gente tem uma patinagem menor comparado com os outros implementos, porque ele está a favor do deslocamento. Diferente do arado, por exemplo, que é como se ele estivesse fazendo uma força contrária ao deslocamento do trator. Então, nós temos aqui esse ponto a favor das enxadas rotativas. Então, elas exigem também menor força de tração.
E comparado com os outros implementos que a gente viu, ela vai promover torrões pequenos após o preparo. Então, um solo mais, vamos dizer assim, pulverizado, um solo mais fino. Então, outra característica é que ela apresenta boa incorporação de restos culturais no terreno. Nós temos uma variação das enxadas rotativas que é chamada de roto encanteirador. Então, são enxadas rotativas que possuem anteparos laterais, se vocês observarem aqui. Então, em função desses anteparos, à medida que ocorre a desagregação do solo, né, à medida que o solo aqui, as fatias são cortadas, lançadas para trás, colidem com a placa de impacto, à medida que esse solo vai sendo desagregado, como tem esse anteparo lateral, vai ocorrendo a formação de canteiros. Então, esse roto encanteirador é muito utilizado em horticultura, porque conforme a gente tem a passagem da máquina, já vai, além de preparar o solo, já vai formando canteiros. Quais são as regulagens que a gente pode fazer na enxada rotativa? Nós temos 4 regulagens. Uma delas é a velocidade de trabalho do trator. A outra é a altura da placa de impacto. Nós podemos regular também a velocidade do rotor, por meio ali da caixa seletora de velocidades, né, alterando a relação de transmissão. E o número de facas por flange. Né? Se eu tenho mais ou menos facas, eu vou cortar mais ou menos o solo. Então, o que acontece? Né? Se eu tenho maior velocidade de trabalho do trator, maior vai ser o diâmetro dos torrões, porque eu não tenho tempo suficiente de passar naquela área, né? Porque o trator está passando rápido, né? Entre aspas, então o diâmetro final dos torrões vai ser maior. Quanto maior a altura da placa de impacto, maior o diâmetro dos torrões, porque eu não vou ter colisão direta com a placa de impacto. Se ela estiver mais baixa, os torrões vão colidir com a placa, então eles vão ser menores no final. Se eu tenho maior velocidade do rotor, ou seja, se ele gira muito rápido, é porque eu vou atacar, né, com as facas o solo muito rápido, ou seja, eu vou cortar mais o solo, então eu vou ter no final torrões menores. E quanto maior o número de lâminas por flange, ou seja, de facas, também menor o diâmetro dos torrões, porque eu vou ter mais elementos cortantes atuando ali na desagregação do solo. Então, nós temos essas 4 maneiras de regular. Então, eu posso fixar uma e variar as outras 3, ou variar as 4. Então, depende do tamanho dos torrões que eu quero no final, eu vou alterando, né, essas 4 possibilidades de regulagens, podendo ter um torrão muito fininho ou um torrão mais de diâmetro maior. Então, eu coloquei aqui mais um link para vocês assistirem no YouTube para visualizar aqui o uso da enxada rotativa. Aqui é uma enxada rotativa de largura de corte um pouco menor, vocês vão observar que ela vai trabalhar a maior parte do tempo com a placa de impacto abaixada. E aqui uma outra enxada rotativa de largura de corte um pouco maior. Em algum momento do vídeo ela vai dar ênfase nas facas, então vocês vão ver, né, a faca, o rotor girando, a faca cortando o solo. A placa de impacto aqui já está um pouco mais levantada, então vai proporcionar torrões maiores. Então, acessem os links para vocês visualizarem o funcionamento da enxada rotativa. Então, finalizamos mais uma parte do nosso tema 6. Bons estudos e até a próxima aula.